Olá, no programa de hoje, os embates em torno das estatais mineiras. A alteração constitucional que retirou a previsão do referendo popular para a venda da Copasa passou em votação apertada no plenário. Agora, os parlamentares se debruçam sobre a discussão de mérito da privatização da Companhia de Saneamento e os ativos oferecidos pelo governo Zema à União para abatimento da dívida, com polêmicas e novas disputas no horizonte. Eu converso com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, integrante efetiva da Comissão de Administração Pública e presidenta da Comissão de Educação da Assembleia. Bem-vinda de volta ao mundo político, deputada. Sempre uma alegria receber. Eu que agradeço a oportunidade do debate. Deputada, após a privatização da PEC, que permite a privatização da Copasa sem referendo, os deputados encaram agora essa discussão da venda da Companhia de Saneamento. Por hora na CCJ, onde foi apresentado um substitutivo e também dezenas de emendas. E tem nova reunião prevista ainda para essa segunda-feira, em que a gente grava essa conversa. Os movimentos contrários à operação, deputada Beatriz, ainda podem ter esperança de que ela seja barrada ou a essa altura o mais factível é buscar aí garantias de pontos específicos relacionados, por exemplo, às tarifas, aos direitos trabalhistas? Bom, primeiro é importante esclarecer que não existem garantias possíveis diante de uma privatização, não é? Às vezes apresentam alguns pontos para tornar menos desgastante a decisão de privatização, que depois eles são alterados, não é? Então não é possível diminuir o impacto de uma privatização. Segundo, eu queria destacar que não tem discussão. Esse é um problema grave, né? O projeto está tramitando na Assembleia num tempo que não é um tempo razoável para a complexidade da pauta, né? O projeto foi recebido aqui na Assembleia em setembro e se for nesse ritmo que nós estamos observando, em 3 meses o Legislativo pode entregar uma privatização de uma estatal importantíssima. Então, 3 meses não é um tempo razoável para o tamanho de uma estatal, pela sua importância, pela complexidade. Não teve um seminário, um debate público, o governo não foi obrigado a vir à casa apresentar informações, não é? Não teve um momento, como teve em relação ao plano de recuperação fiscal, do projeto do regime de recuperação fiscal, que os secretários sentaram em audiência e foram sabatinados pelos deputados, sequer este momento teve. Né? O mínimo de discussão feita são aqueles promovidos pela oposição, de audiências públicas, em que o governo vai protocolar, né? Vai lá, a última participação do presidente da Copasa foi vergonhosa, né? Eu tive a sensação de que ele estava lendo um texto previamente desenhado e ficou lá, né? Isso não é debate, né? Nas comissões e no plenário, nós passamos uma situação vergonhosa no segundo turno, né? Quando um representante do governo subiu, se inscreveu para encaminhar, subiu lá na tribuna e não conseguiu argumentar sobre a privatização da Copasa, né? E eu acho isso grave, porque o parlamento precisa, no mínimo, fornecer um mínimo de debate sobre o assunto, e isso não está acontecendo. Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu tenho fé na luta no parlamento, não é? A gente vai adotando táticas aqui para tentar reverter o processo, né? E, portanto, que a privatização não seja aprovada. O governo precisa novamente de 48 votos, né? A oposição seguirá com a estratégia de obstrução nas comissões, no plenário, nos próximos dias? Sim, sim. Tanto no projeto quanto na própria PEC, né? A PEC ainda não terminou sua tramitação, está em redação final no plenário. O governo não teve os 39 deputados na semana passada para conseguir finalizar a votação da redação final. Então, sim, nós seguimos, né? Nós seguimos aqui na Assembleia, né? Encaminhando e fazendo provocações aí aos órgãos de controle também, né? Porque tem situações muito graves que estão acontecendo, né? Na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, eu levei documentos de uma empresa que foi contratada, quase 7 milhões de reais em maio desse ano, para a privatização, ou seja, para entregar os produtos, que são mais de 13 produtos relacionados à privatização da estatal. O governo não tinha autorização para fazer
essa contratação, com inclusive monitoramento de dezenas de autoridades, Tribunal de Contas, deputados, tem lá nome de promotor do Ministério Público Estadual, lideranças, né? Então, sim, um processo gravíssimo que merece a atenção da sociedade a respeito. O destino de várias estatais mineiras está em jogo nesse momento, deputada Beatriz. A primeira proposta de federalização para abatimento da dívida foi a da Codemig, a empresa responsável pela exploração de nióbio, que está avaliada, segundo um documento do próprio Executivo Mineiro, em 33 bilhões de reais, pouco mais que isso. Então, agora de manhã, né, nessa segunda-feira, início da semana, tivemos declarações contrastantes em um seminário do vice-governador Matheus Simões e do presidente da Assembleia, Tadeu Leite. O vice-governador Simões disse que se o governo federal pegar a Codemig, seria um assalto a Minas Gerais e que o executivo estadual prefere priorizar nesse momento uma transformação da CEMIG Incorporation para entrar, né, dentro dessas negociações do Propag. Já o presidente da Assembleia, em sua participação nesse mesmo seminário do jornal O Tempo, disse que a Assembleia já fez o seu dever de casa, aprovando a federalização da Codemig, e concluirá esse dever de casa com a Copasa. Que leitura que a senhora faz, né, dessas declarações e do que elas trazem para o jogo nesse momento? Primeiro, o governo Zema não desce do palanque eleitoral, não é? Isso prejudica a Minas, porque ele deveria ter um comportamento estadista de negociar com o governo federal. E tanto o governador Zema quanto o seu vice, sempre bélicos, né, em frases de efeito, de lacração, porque eles não desceram do palanque eleitoral em nenhum momento, e eles visam agora 2026, eles não visam os interesses de Minas Gerais. Segundo, que o governador Romeu Zema e seu vice nunca quiseram Propag. Eles sempre investiram num modelo de não-Estado, de retirada do Estado da vida das pessoas, e para isso o regime de recuperação fiscal atendia bem. Mas não deu certo. Não é? Ele não tramitou aqui na Assembleia, porque nós entendíamos o que era o regime, e foi construída uma alternativa a ele, que é o Propag. E aí o Propag não tem nada a ver com privatizações. O Propag tem a ver com uma outra dinâmica, onde federalizações seriam possíveis, onde é preciso também explicar uma coisa. O governo não precisava fazer aporte inicial. Os 20% é uma decisão política do governador que quer fazer o aporte. O regime de recuperação fiscal não tinha aporte nenhum, não é? Então, por que agora o governo se esforça para um aporte de 20%, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, uma entrada, né, de 20% para a negociação, que sem ela ele não aceita o Propag? É porque ele quer introduzir a pauta das privatizações, onde Propag não tem nada a ver com privatização. Tanto não tem a ver com privatização que a Copasa não foi oferecida no Propag. Não é? A Copasa, que era o grande argumento sobre pagamento da dívida de Minas com a União, não foi oferecida. O argumento do governo em relação à Copasa é que seria necessário vendê-la para fazer investimentos que são contrapartidas ao Propag, investimentos em infraestrutura, o governo mente, saúde. Né? O governo mente em relação à privatização da Copasa, porque ele também vai argumentar que é preciso privatizar para cumprir aí o marco legal do saneamento. Só que a Copasa está melhor do que a média nacional, né? A Copasa está cumprindo o que é preciso cumprir em relação ao saneamento. Então não é sobre marco de saneamento, não é sobre Propag, é sobre um projeto de poder de privatizações. O governador Romeu Zema é um pré-candidato à presidência da República. Ele precisa entregar ao mercado produtos, ele precisa entregar ao mercado o que ele pretende fazer como candidato à presidência da República. A privatização da Copasa se insere nessa estratégia de disputa de poder nacional. E essa resistência em passar a Codemig? Porque até então não tinha sido explicitada, né? É um governo que a gente não pode confiar, não é? O governo Zema é um governo que a gente não pode confiar. Nós aprovamos os ativos que poderiam ser apresentados ao governo federal. Então agora, sinceramente, não cabe ao vice do Zema continuar no palanque e fazer esse discurso, porque da Assembleia Legislativa já tem uma definição em relação ao que será ofertado para a federalização.
né? E se a Codemig não era um ativo para ser apresentado, por que o governo do Estado enviou o projeto de lei aqui para a Assembleia? Não é? Percebem as contradições? Porque nunca foi sobre o Propag. Sempre é uma agenda de privatização e uma agenda de discurso eleitoral para contrapor ao governo federal? Na discussão sobre a Copasa na CCJ, a senhora trouxe uma denúncia de que a Copasa espionou parlamentares nos últimos meses por meio da contratação de uma consultoria para fomentar a privatização. O que a oposição ainda pretende fazer em relação a essa questão, deputada Beatriz? É muito grave, foram quase 7 milhões de reais de dinheiro da Copasa. A Copasa pagou essa consultoria para elaborar todo um plano da privatização, né? Esse monitoramento de autoridades fez parte de um dos produtos, né? Se eu bem me lembro, eram 13 ou 14 produtos que essa consultoria entrega para a Copasa o processo aí da privatização. E aí o que nós estamos fazendo? Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, todos, Ministério Público Estadual eu disse, né, porque ele está na lista, todos estão recebendo o documento que nós também tivemos acesso para tomada de decisões a respeito, né? A Copasa poderia ter feito essa contratação? Ela poderia ter iniciado o procedimento interno de organização de privatização antes de autorização legislativa? Esse contrato é de maio, ou seja, sequer a tramitação da PEC havia sido iniciada na casa, né, sobre o referendo. O projeto de lei, então, nem se fala, ele começou a tramitar agora essa semana, né? Então, isso é só o que nós sabemos, né? Porque como o governo Zema é um governo que pauta pela ausência de transparência, eu não me assustaria se nós encontrássemos mais informações. Não foi outro dia que o governo Zema decretou sigilo de documentos da Codemig em relação à Assembleia Legislativa para dificultar o nosso processo de fiscalização? Então eu não me espantaria se nós ainda encontrássemos mais irregularidades praticadas pelo governo Zema. Um projeto de reestruturação e ampliação de funções da ARSAI, a agência reguladora, sim, também está em discussão na Assembleia. Qual que é a importância dessa matéria em meio ao destino que pode ser dado à Copasa? O primeiro projeto ele está intimamente ligado à privatização. Então, é um projeto auxiliar da política de privatização. Por isso, o nosso cuidado com a tramitação desse projeto, que ele acabou chamando menos atenção, né, no bojo aí do debate da mudança na Constituição, mas é um projeto temerário. Não é? É um projeto que organiza o processo de privatização. Aquela regionalização. A regionalização, a definição de blocos, né? Com pouco diálogo com os municípios. Eu acho que esse é um ponto que eu chamaria atenção. Ninguém está escutando o município sobre a privatização da Copasa. Belo Horizonte mesmo, a prefeitura chegou a reclamar de que não tinha sido ouvida. Depois o prefeito Álvaro Damião baixou um pouco o tom. Como é que a senhora vê essa posição da capital? Como é que você não escuta a capital mineira? Né? O que é a Copasa sem a capital mineira? Né? Mas não tem diálogo com os municípios. E eu acho que esse é um dever da Assembleia Legislativa. Né? Por isso, inclusive, para a audiência que nós faremos nessa terça-feira sobre a privatização da Copasa, nós estamos convidando a Associação Mineira de Municípios e sobre o projeto da ARSAI, nós também queremos realizar uma audiência pública com a participação dos municípios. Não pode fazer um processo sem debate. As consequências de aprovação de uma proposição sem debate são consequências graves, né? A privatização já tem consequências muito graves. A ausência de debate, de contraditório e do aprofundamento, da escuta da sociedade, eu acho isso gravíssimo, né? E por isso o nosso esforço em fazer audiências públicas. A oposição trabalha com a possibilidade de judicialização dessa matéria. Eu falo ao fim da votação, porque já houve uma tentativa, né, de pedir ali o cancelamento da votação da PEC, que acabou sendo indeferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sim, né, nós sempre alertamos que nós não temos o poder de alterar a Constituição para regressão de direitos, né? E a retirada de um referendo é uma regressão de direitos. Então, nós já anunciamos, no caso do Partido dos Trabalhadores, que nós ajuizaremos, né, ações questionando a constitucionalidade dessa regressão de direitos. Neste caso, é necessário aguardar o final da tramitação, né, da PEC, que nós estamos obstruindo, né, ela ainda não finalizou.
Eu chamaria a atenção também para algo grave que aconteceu na comissão especial, que acabou sendo normalizado, que foi o não recebimento das nossas emendas lá na comissão, alegando que não era possível verificar a autenticidade da assinatura dos deputados nas emendas. Eu estava do lado, né, dos demais membros da comissão, eu era uma das autoras das emendas. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque na pressa de aprovar, pode-se ter posições autoritárias, né, ou que não respeitem o processo democrático da tramitação legislativa, que é temerário para todo mundo, né? Então, a obstrução é um direito da minoria no parlamento. E a maioria precisa aprender a respeitar esse direito, né? Então, a comissão especial foi um processo extremamente tenso, né? E é preciso... Nós representamos muita gente aqui dentro, né? Então, as nossas vozes, as nossas posições, as nossas emendas precisam ser respeitadas. A senhora dizia da necessidade de se ampliar a escuta de municípios. Quais seriam efeitos que preocupam a senhora de uma privatização, né, eventualmente concluída, sobre os serviços públicos prestados na área de saneamento? Aumento de tarifa. Não temos como fugir disso. Os documentos que eu levei para a Comissão de Constituição e Justiça já demonstram o planejamento de quase 12% de aumento da tarifa. Já está lá planilhado, não é uma opinião, está planilhado, né? Aumento da tarifa. O segundo é a Copasa, ela tem um conceito na prestação de serviço da sua universalização, independente da região, independente da condição daquele município. Uma empresa privada não tem esse objetivo, né? Uma empresa privada visa o lucro, por isso que ela é privada e por isso que ela é diferente de uma estatal. Então, os investimentos nos municípios, nós não teremos uma equidade e um processo correto, né, de investimentos. Porque a empresa visa o lucro. Por isso que tem áreas que nós precisamos ter uma estatal atuando, né? Essa solidariedade que existe, né, de que uma região compensa a outra, porque uma região é superavitária, outra região é deficitária, isso acaba com a privatização. Então, tem regiões, como nesse próprio documento, onde está definida uma PPP para o Vale do Jequitinhonha. O que é isso? Quem vai pagar essa conta? Como é que isso vai funcionar? Como ninguém responde nada, né, aqui dentro, a gente faz as perguntas e nunca tem respostas. Então, sim, regiões mais vulneráveis poderão ter mais dificuldades. E as regiões com mais dificuldades são aquelas que precisam de uma melhor atenção do Estado, né? Porque uma empresa não tem a obrigação de cuidar disso. Então, são situações graves. Conversava com o prefeito esse fim de semana, lá na região da Serra da Canastra. Ele tem um programa de casas populares. Quanto tempo uma empresa privada vai se importar em fazer os investimentos para atender uma política de moradia popular? Eu não precisava fazer essa pergunta no caso de uma estatal. E a CEMIG, deputada, a companhia energética foi excluída, né, da PEC do referendo, mas o governo Zema segue, né, conforme explicitou hoje mesmo o vice-governador Matheus Simões, interessado, né, em incluí-la no Propag desde que convertida em corporação. Há clima para algo nessa linha ainda avançar na Assembleia? Privatizações, tanto da Copasa, CEMIG e Gasmig, sempre foi o desejo do governador Romeu Zema e sua turma desde 2019. Eles não mudaram de ideia, né? Começar a tramitar a privatização da Copasa, que eles também eles chegaram a incluir a Gasmig e depois retiraram, mas uma de cada vez. Na minha avaliação, a visão do governo é que é melhor fatiar para ir avançando com as privatizações. Então, eu não confio nesse governo, né? Aliás, que mineiro confia nesse atual governo do Estado? Então, eu não tenho dúvidas de que ele tentará avançar com a privatização da CEMIG num novo nome, né, de corporação. Mas para isso precisaria tirar também o referendo, precisaria alterar a legislação sobre a CEMIG. Então é preciso que todos nós fiquemos muito atentos, porque o governo Zema ele é infinito na sua disposição de dilapidar o patrimônio público. E eu vou repetir o que eu disse lá no início, na sua primeira pergunta. Nós estamos reféns de um projeto de poder nacional. A pauta das privatizações é uma pauta que faz com que o
pré-candidato aqui e o pré-candidato nacional sinalizem para o mercado, né? Isso é gravíssimo, porque aí nós estamos abrindo mão da nossa soberania, nós estamos abrindo mão da prestação de serviços com dignidade, nós estamos abrindo mão de um patrimônio que é da população mineira. Então, acho que é muita atenção, muito cuidado, ou nas palavras da minha avó, orar e vigiar. É o que a gente tem para fazer no próximo período em relação aos estatais. Tem um outro projeto, né, que também está pronto para discussão e votação em segundo turno, que autoriza a federalização da MGI, né, que é uma estatal aí que é acionista de várias outras, da CEMIG, da Copasa, da Codenge, também da Gerdau. Essa operação é menos polêmica do que as que envolvem outras estatais? Qual a sua impressão? O ponto que nós chamamos a atenção, eu fiz uma audiência sobre isso, aliás, quero destacar, né, que todos os debates feitos em todos os projetos de lei sobre o Propag foram todos feitos pela oposição, né? De vez em quando eu escuto uma bobagem de que nós estaríamos atrapalhando, né? Mas quem debate, quem contribui com conteúdo, somos nós, né? Bom, um ponto que a gente tenta resolver é a questão dos trabalhadores da MGI, que o governo, esse governo Zema não enxerga trabalhador, então ele não se importou, né, em dizer como ficaria a situação desses trabalhadores. Então eu apresentei emenda no primeiro turno, parece que esse é um ponto que está resolvido na tramitação do segundo turno lá na Comissão de Fiscalização Financeira, e é o ponto, então, que a gente tenta resguardar, né? E, de fato, o que nós buscamos? Todas as entregas possíveis para a federalização, nós contribuímos, né? Então, todos os projetos de lei daquilo possível para esse aporte que o governo quer dar, que é um aporte que é uma decisão política do governo, né? De 20%, nós contribuímos. Mas eu quero destacar a ausência de transparência do governo. Em todas as reuniões, o governo nunca apresentava números. Então, os números que você disse da Codemig, nós questionávamos há 2, 3 meses atrás. Em junho, eu fiz esses questionamentos, né? Da MGI, também eles vieram para uma audiência sem trazer números. Então, essa falta de transparência tem sido uma marca do debate do governo em relação a esses ativos e a tramitação dos projetos aqui na Assembleia. Muitos embates, né? Ainda temos que falar da lista de imóveis que estão sendo oferecidos à União. Sofreu diversas alterações ao longo da tramitação aqui na Assembleia. Quais foram, a seu ver, até agora, deputada Beatriz, as modificações mais relevantes nessa lista do ponto de vista do interesse público, de preservação de patrimônios e o que segue ainda em negociação? Nós salvamos a UENG, o IPSENG, a Fundação Caio Martins, a Fundação Helena Antipoff, Parque das Águas de Caxambu, para citar alguns exemplos, que tudo isso seria vendido. Estava tudo isso na lista da venda dos imóveis, né? Por que nós ainda esperamos que possamos avançar e retirar da lista? O Estadual Central não se fecha uma escola. Existem outras escolas estaduais também que nós estamos trabalhando para que sejam retiradas. Nós queremos que, no caso, atendendo um pedido da Universidade Federal de Minas Gerais, o Risoleta Neves, só seja possível a sua federalização, porque da forma como está lá, você pode vender, gente, quem aprova a venda de hospital? Alguns 2 imóveis ainda da Unimontes que estão em funcionamento, com investimentos que foram feitos robustos, e também da Fundação Caio Martins. Eu também destacaria um imóvel que hoje é cedido para que hoje é a Casa Tina Martins, que acolhe mulheres vítimas de violência. Que sentido tem retirar essa política pública de lá, que é o imóvel da FAPEMIG, né? Então, acho que esses, né, e alguns outros que a gente tem trabalhado, que cumprem funções importantes, necessárias, né, sede administrativa de parque, área de preservação, tem umas aberrações que o governo Zema não se importou e enviou aqui para a Assembleia para votar, para venda, né, porque o que está lá é para alienação, é para venda. Discussão que vai seguir aí na FFO e no plenário. Sim. Deputada Beatriz, para encerrar nossa conversa, queria falar um pouquinho sobre eleições do ano que vem. O senador Rodrigo Pacheco, que idealizou o Propag, né, foi protagonista na criação desse programa, é considerado o principal nome para representar o campo de centro-esquerda na disputa pelo governo de Minas. Mas ainda não confirma que será candidato e viu, né, o vice-governador Matheus Simões entrar na sua legenda o PSD.
A oposição à Zema, na sua avaliação, precisa começar a trabalhar mais efetivamente com outras opções para caso Pacheco não confirme a sua candidatura? Antes, me permita uma consideração, né? Que guinada do PSD, né? Que é um partido que compõe a base do governo Lula, não é? Que tem ministério no governo Lula, que teve uma participação importante, protagonista, né? Na CPI da CEMIG, né? Na legislatura passada, e que guinada à extrema-direita, né? Nós vimos aqui em Minas Gerais, lamentável. Sim, né, nós temos bons, importantes nomes, quadros no estado. Minas Gerais é um estado muito importante, né, para o Brasil, para a disputa eleitoral. E eu acho que a gente precisa fazer as construções necessárias de um campo democrático, né? 2026, aqui no estado, tudo indica, e nacionalmente, de novo vai se repetir, né, uma disputa que é uma disputa de um campo democrático contra a não política, contra essa turma que flerta com a barbárie, né? Então, acho que a gente tem uma tarefa importante para essa construção num campo democrático, com o senador Rodrigo Pacheco ou com outros nomes, porque Minas tem muitas lideranças. E eu não vou lançar nenhuma delas aqui, porque como boa mineira que sou, a gente faz as construções de forma bem mineira. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, deputada Beatriz. Eu agradeço a gentileza do convite e da importância, né, gente, do debate. Eu acho que a TV Assembleia realiza um trabalho excepcional e é quem leva, né, aos milhares de mineiros todas as vozes, inclusive as nossas, né, de oposição a esses projetos privatistas que nós conversamos aqui. Gratidão. Eu conversei com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, integrante efetiva da Comissão de Administração Pública da Assembleia. Falamos sobre os embates em torno do futuro da Copasa e de outras estatais mineiras travados no âmbito do Propag e das perspectivas em aberto para um novo tratamento da dívida do Estado com a União. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.